em repercussão. Há 6 anos, nós mostramos aqui e o Brasil tomou conhecimento do caso da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e o Anderson, que era o motorista e assessor dela. Ontem, dia de domingo, a polícia surpreendeu a todo mundo, deflagrando a operação com esses 3, o Chiquinho Brazão, que é deputado federal, o Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas, e este que vem a ser o Rivaldo Barbosa, o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, apontado como alguém que participou do planejamento e da obstrução à justiça no caso da Marielle Franco. Esse caso ele tem um caráter social, esse caso ele tem algo importante, de algumas mensagens que são passadas para a nossa sociedade, que diz inclusive que embora você possa tudo, mas você possa muito, mas não pode tudo, né? Embora esses aqui são poderosos, um chefe da Polícia do Rio, o outro ex-deputado, um lobista, empresário famoso no Rio de Janeiro, com negócios indo e voltando, como você imaginar, a milícia, o outro deputado federal, mas a polícia investigou e conseguiu esclarecer esse caso. Sabrina Barbosa tem mais detalhes pra gente agora, pois não, Sabrina? Tribuna Livre. Bom dia, Bruno. Bom dia, nossos queridos telespectadores. Sejam bem-vindos à nossa programação e vamos sim falar os detalhes a respeito dessa prisão que, graças a Deus, desencadeou como os apontadores, mandantes, na verdade, da morte da vereadora Marielle Franco. Os irmãos Domingos Brazão e Chiquinho Brazão foram presos nessa operação da Polícia Federal ontem, domingo, e apontados como mandantes do atentado contra Marielle Franco em março de 2018. Quando chocou o país esse crime, no qual também morreu o motorista dela, o Anderson Gomes. O delegado Rivaldo Barbosa também foi preso nessa operação de ontem da Polícia Federal, suspeito de ajudar e de principalmente atrapalhar as investigações, ajudar o crime a ter acontecido. Tem provas a respeito dessa situação, por isso que a prisão dele também, do delegado, e principalmente na questão de atrapalhar as investigações, Bruno. Os 3 foram alvos de mandados de prisão preventiva que foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que é do STF, do Supremo Tribunal Federal. A operação foi deflagrada pela Procuradoria-Geral da República, quem deu início às investigações, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro também e pela Polícia Federal. Nós temos aqui, para explicar melhor sobre a situação dos presos, nós temos a fala do Ubiratã Guedes, que é o advogado de Domingos Brazão, que falou com a imprensa, e também nós temos a fala do Alexandre Dumas, doutor Alexandre, que é o advogado de Rivaldo Barbosa. Vamos ouvir os detalhes dessa prisão e como vai dar a continuidade desse processo agora. Ele nega a imputação que é formulada a ele. Ele não tem nenhum envolvimento com isso. Ele não conhecia a Marielle, não tinha contato com a Marielle. E segundo informações que nós tivemos, isso eu não posso falar que é correta não, a imputação contra ele é obstrução à justiça. Mas ele disse em um depoimento em 2018 que ele conhecia sim Marielle. Não, você conhecer, eu conheço. Você conhecer, mas ter contato, entendendo? Ele não tinha contato com a Marielle. Esse depoimento, ele nunca falou para mim que conhecia a Marielle. O senhor falou para o senhor, para mim nunca falou. Já aconteceu a audiência de custódia? Já aconteceu. Qual foi o resultado? Não, o resultado é que ele vai ser mantido à prisão e ele vai para Brasília. Foi exatamente durante o período em que ele estava na administração da Polícia Civil, ou 2 meses antes, mas já com o resultado dessas investigações, que a prisão do Rony Lessa foi feita. Ele não tem conhecimento dos motivos que inspiraram a decretação da prisão preventiva. Ele está, portanto, atônito, sem saber a razão da prisão, mesmo porque os fatos se deram em tempo muito anterior, quer dizer, o homicídio da Marielle se deu há mais, eu acredito que uns 5 anos. Então não há contemporaneidade entre o fato e a prisão preventiva, o decreto de prisão preventiva. Pois é, Bruno, como vocês acompanharam aí esses depoimentos, esse caso da vereadora Marielle Franco, ele era investigado desde fevereiro do ano passado.
E os presos passaram por audiência de custódia de maneira remota, inclusive porque foi uma escolha deles, na sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Fizeram também lá no local exames de corpo de delito no Aeroporto Internacional Tom Jobim, que é o aeroporto do Galeão, e foram encaminhados para a Penitenciária Federal de Brasília, onde estão nesse momento. O ministro Alexandre de Moraes tirou o sigilo da investigação, que era algo que existia antes. Então agora não tem mais sigilo da investigação. O relatório da Polícia Federal, que foi citado por ele na ordem de prisão dos suspeitos, inclusive indica que o assassinato de Marielle foi idealizado, sim, pelos irmãos Brazão e meticulosamente planejado pelo delegado Rivaldo Barbosa, que na época era chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Segundo as apurações, o delegado deu uma garantia prévia, foi o que ele fez, uma garantia prévia de impunidade aos mandantes do crime. Nós vamos acompanhar agora 2 depoimentos muito importantes de familiares das vítimas. Agatha Arnolds, que é a viúva de Anderson Gomes, também falou com a imprensa, e a Mônica Benício, que é a viúva de Marielle Franco. Vamos acompanhar. Depois de 6 anos, eu acho que é o mais perto que a gente já chegou. Eu espero que ainda avance muito mais, porque ainda é pouco, como a Mônica disse, ainda não tem uma resposta clara da motivação, então ainda não fechou, ainda não tem a história completa. E ver as pessoas que participaram, quem mandou, terem nos abraçado, beijado e prometido, falado inclusive que ele era amigo, né, da Marielle, que tinha trabalhado junto. Isso é um tapa na cara, é um tapa, é pisotear ainda mais, né? O nome da família Brazão não nos surpreende tanto. O nome de Rivaldo Barbosa, sem dúvida nenhuma, para nós foi uma grande surpresa, em especial considerando que ele foi a primeira autoridade que recebeu a família no dia seguinte, dizendo que seria uma prioridade da Polícia Civil a elucidação desse caso. E hoje saber que um homem do qual nos abraçou, prestou solidariedade e sorriu, dizendo que esse caso seria uma prioridade, hoje tem envolvimento nesse mando. É para nós entender que a Polícia Civil não foi só negligente, não foi só por uma falha que chegamos a 6 anos de dor. Pois é, Bruno. Inclusive, diante de todas essas situações, essas prisões só foram possíveis realmente depois do depoimento do Rony Lessa, que é um ex-policial militar que está preso, e ele foi, de fato, a pessoa que é acusado de executar esse crime, esse ex-policial Rony Lessa. Ele começou a colocar as cartas à mesa junto em delação premiada à Polícia Federal. Começou a contar todos os detalhes do crime, quem teria de fato mandado ele matar a Marielle Franco. Então, diante de toda essa situação da documentação e de toda a delação premiada de Rony Lessa, foi que essa prisão aconteceu aí no Rio de Janeiro. Novos depoimentos ainda serão ouvidos pela Polícia Federal para desencadear toda a trama nessa situação e, claro, inclusive encontrar ainda o principal motivo dessa morte, desses 2 assassinatos que aconteceram. E desde 2018 a população esperava por respostas, e agora com essa prisão a gente já tem aí uma noção de como tudo foi planejado. Bruno, com você, direto aos estúdios. Eu tenho um pensamento comigo, que não existe crime perfeito. Não existe crime perfeito. Tudo depende ali do interesse da investigação. Primeira coisa, seja qual for o caso, primeira pergunta é: quem é a vítima? Quem é a vítima? Isso só aconteceu, teve todo esse contexto, porque foi a Marielle, porque foi uma vereadora do Rio de Janeiro. Eu queria esse mesmo empenho para tantos e tantos outros casos que nós enxergamos no dia a dia, principalmente mortes de inocentes nesse país. Tantos inocentes mortos, tantas pessoas de bem, tantos trabalhadores com crimes que ainda não foram solucionados. Eu quero ver esse mesmo empenho aqui também, para outros casos também, assim como o caso da Marielle Franco, que era um caso que realmente merecia toda essa investigação, assim como os demais casos merecem. É triste você ver todo esse desdobramento. Muita gente deve estar em casa se questionando. Eu li muito sobre esse caso no final de semana, sobre o motivo. No relatório da Polícia Federal,
não tem assim um motivo específico para dizer foi esse o ponto X. Tem toda uma sequência, porque Marielle tinha um campo de atuação na zona oeste do Rio de Janeiro, militava politicamente no campo da esquerda. E esse campo que ela militava, de denúncias, muitas vezes de milícias, de denúncias de policiais corruptos, de denúncia, os irmãos Brazão, eles defendiam a questão de terras irregulares, de loteamentos irregulares. Eles invadiam, a suspeita é que eles participavam de uma quadrilha. Nessa quadrilha, eles se apropriavam de terras pertencentes ao estado do Rio de Janeiro ou pertencentes ao município, e aí depois eles queriam legalizar isso. E teve um dos projetos que o Chiquinho Brazão, ele, à época de vereador, ele levou para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, e a Marielle pegou um embate pesado com ele em relação a esse projeto, a Marielle sendo contra e ele sendo a favor. Então esse aí também foi um dos motivos. Mas a Polícia Federal não deixa assim a participação clara de dizer foi isso aqui, esse foi o ponto. Então os conflitos ali deles na Câmara de Vereadores, e Marielle sempre foi uma mulher corajosa, destemida, então o posicionamento dela firme, isso daí estava atrapalhando os negócios da família Brazão, que segundo o relatório da Polícia Federal é uma família envolvida com milícia, envolvida com crime organizado, com a contravenção. E o pior de tudo isso, pior de que a participação dos irmãos, um é deputado federal, foi vereador do Rio de Janeiro, Chiquinho, deputado federal, e o outro foi vereador, foi deputado federal e agora está na condição de conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e é empresário também, tem muitos negócios. Pior do que tudo isso é a participação do Rivaldo Barbosa. Essa é que é uma coisa assim surpreendente. Quem é o Rivaldo Barbosa? Era o chefe de polícia do Rio de Janeiro. É como se fosse o delegado geral aqui da Paraíba. Era alguém que comandava toda a polícia do Rio de Janeiro. E enquanto esse cidadão aqui estava enriquecendo, ganhando muito dinheiro, comprando muitos imóveis, os corpos estavam sendo empilhados no Rio de Janeiro, corpos de pobres, de trabalhadores que o crime organizado mandava matar. E ele tinha um compromisso de não investigar. E ele tinha um compromisso de travar a investigação, de atrapalhar a investigação, usando o aparato do Estado, sendo extremamente um camarada corrupto, um canalha na condição de delegado, de atrapalhar uma investigação. Essa investigação ela teve muita interferência. Se não fosse a Polícia Federal, se não fosse o clamor da sociedade, da mídia, isso não tinha acontecido não. Porque a polícia também, parte da polícia do Rio de Janeiro, podre, comprometida, corrupta. Boa parte. E a gente vê agora o chefe da polícia que tem uma quadrilha, uma organização criminosa para receber dinheiro para um crime tão bárbaro como esse ele não esclarecer. Agora estão eles em presídios federais, amigo, presídios federais. Até quando esses camaradas eles vão ficar na cadeia, eu não sei. Até quando esses camaradas, porque ainda não há condenação. O que a defesa deles tem dito aí é algo que chama atenção. Não há condenação. O crime é um crime que faz muito tempo, 6 anos. Eu não li o que fundamentou a decretação da prisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas eu não duvido nada dessa turma aí, logo está na rua mandando matar mais gente. Que fique clara a mensagem. Não existe crime perfeito, não existe. Uma hora tudo é esclarecido. Minha gente, são 6h30 agora, 6h30 na manhã desta